Bem, é o nome do canal, né? Olá, sejam muito bem-vindos ao Fita Maldita, eu sou Gustavo Fiô. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre filmes envolvendo fitas malditas. E por que eu escolhi esse tema? Bom, eu acho que tá bem óbvio, por causa do nome do canal. Eu queria explicar um pouquinho do porquê que eu escolhi esse nome e do porquê que eu tenho um certo fascínio com esse tipo de filme. Antes de qualquer coisa, deixa eu explicar um pouquinho esse conceito de filmes sobre fitas malditas. Eu não estou falando aqui necessariamente de casos como Poltergeist, O Exorcista e esses filmes que eles têm uma fama de amaldiçoado. Não, isso talvez possa render uma outra lista para o futuro. O que eu estou querendo falar aqui são filmes que vão tratar de filmes considerados amaldiçoados. E não necessariamente filmes, pode ser gravações, podem ser fitas, podem ser programas de TV. É esse tipo de abordagem que eu quero trazer um pouco aqui. Nós, como fãs de terror, temos uma certa obsessão, uma certa curiosidade macabra para ver tudo aquilo que é considerado maldito, amaldiçoado, coisas que as pessoas falam, não assista isso porque isso é assustador demais, porque isso vai te trazer certos problemas psicológicos em alguns casos. E ainda assim a gente fica com aquela curiosidade de, ai, queria ver esse filme. E no caso de Fitas Malditas, é um elemento muito interessante usado em alguns filmes de terror, justamente para abordar um filme dentro de um filme que vai trazer alguma coisa ameaçadora, alguma coisa sobrenatural, alguma maldição que vai recair sobre qualquer pessoa que assistir aquele tipo de filme. Isso não é uma coisa original do cinema, na verdade, a gente tem casos anteriores que vieram, por exemplo, da literatura, como é o caso do livro O Rei de Amarelo, do Robert Chambers, que vai trabalhar um pouco essa ideia de uma obra de arte que é amaldiçoada e que contamina qualquer pessoa que assistir, que vê, que ler aquilo. Então, eu sempre tive um fascínio muito forte por esse tipo de história, eu sempre fiquei muito interessado em ver coisas do tipo, e é por isso que eu decidi começar o canal justamente falando sobre fitas malditas, e é por isso, inclusive, que o nome do canal é Fita Maldita. Então, pensando nisso, aqui vão 7 filmes sobre fitas malditas. O primeiro filme dessa lista é um clássico que todo mundo já assistiu, todo mundo conhece e todo mundo ama, que é O Chamado. No caso, eu tô falando do Chamado de 2002, que é o remake dirigido pelo Gore Verbinski, baseado no filme Ringu, de 1998. O Chamado foi produzido numa época que os Estados Unidos estavam começando a perceber que o J-horror, ou seja, o horror japonês, tinha muito apelo entre o público, inclusive o público americano. E como o americano geralmente não tem muita originalidade, eles foram lá e falaram: poxa, e se a gente fizer uma versão desse filme? O filme ele é dirigido pelo Gore Verbinski, que vocês devem conhecer como o diretor da franquia Piratas do Caribe, e ele é protagonizado pela Naomi Watts, no papel de uma jornalista que precisa investigar uma maldição associada a uma fita cassete. Quem assiste essa fita cassete recebe uma ligação misteriosa e depois de 7 dias morre. O filme basicamente criou toda a mitologia em cima da Samara Morgan, que na verdade é uma adaptação do fantasma do filme original, que lá é chamada de Sadako. Mas a Samara ela tem uns elementos muito diferentes na história dela, e a fita, de certa forma, serve como um registro de toda a dor que ela sofreu na Terra, de toda a história trágica que ela teve aqui antes de morrer. Mas uma das coisas que eu acho particularmente mais interessante sobre o Chamado é a forma como o filme trata um medo muito frequente nesse cinema dos anos 2000, que é o medo da tecnologia. A gente estava vivendo uma época de transição, celulares não eram comuns, a internet ainda não estava acessível para todo mundo. Então esse filme ele vai trabalhar algumas questões muito próprias relacionadas a esse nosso medo de ter dispositivos tecnológicos. E quanto à fita maldita em si do filme, talvez seja a mais memorável dentre todos os que eu vou citar aqui, porque todo mundo lembra pelo menos trechos das imagens que tem na fita que as pessoas assistem e acabam sendo amaldiçoados pela Samara. A gente nunca sabe necessariamente o que está acontecendo ali por trás daquela fita, mas a gente tem uma curiosidade para descobrir um pouco mais sobre o passado da Samara. E isso é uma das coisas que o próprio filme trabalha muito bem e que faz valer o lugar dele nessa lista. O segundo filme é Videodrome, A Síndrome do Vídeo. É um filme de 1983 dirigido pelo David Cronenberg e protagonizado pelo escroto do James Woods.
Esse filme ele é bem diferente dos outros filmes que eu vou citar aqui, principalmente porque a maldição da fita em si não é uma maldição sobrenatural. Na verdade, é uma questão muito mais psicológica. O Cronenberg ele é bem conhecido por ser um diretor que mescla elementos de horror corporal com um thriller psicológico, e aqui ele traz isso à milésima potência em um filme que vai discutir um pouco temas como violência, o sensacionalismo e a glorificação das imagens sangrentas na TV. Então o que a gente vai ter nesse filme? Basicamente a gente tem esse chefe de um grande canal de televisão que descobre um programa obscuro, não sabe muito bem a origem dele, chamado Videodrome. E esse programa ele mostra cenas muito gráficas de violência, de morte, de tortura, enfim, muita coisa sensacionalista, e ele pensa: "Poxa, seria uma boa ideia trazer isso para minha emissora. Afinal de contas, vai render audiência." O filme meio que se propõe a apresentar os efeitos que esse sensacionalismo e que essa violência extrema causam em uma pessoa. Aos poucos, esse chefe desse canal, ele vai passando por uma transformação muito tensa, tanto em termos psicológicos quanto no próprio corpo dele. Isso é bem trabalhado a partir de efeitos práticos e de maquiagem. Dentre todos os filmes da lista, eu acho que ele é um pouco pesado e até meio difícil de se digerir, mas eu gosto muito dele por achar que ele trabalha muito bem essa ideia das fitas malditas dentro de outro contexto que não seja o sobrenatural, o dos demônios e fantasmas e espíritos e por aí vai. O terceiro filme dessa lista se chama Butterfly Kisses. Ele chegou a vir aqui para o Brasil com o título Mantenha os Olhos Fechados, mas eu particularmente não gosto muito dessa tradução. O filme foi lançado em 2018 e ele é dirigido por Eric Christopher Myers. Basicamente, ele conta a história de um documentarista que recebe umas fitas estranhas e amadoras de um grupo de estudantes que foram atrás de uma lenda urbana local da cidade deles, chamada Peeping Tom, que aliás é uma referência a um filme da década de 60 muito bom. Essa lenda urbana conta basicamente a história de um homem que está sempre no horizonte e ele está parado, e a cada vez que você pisca, ele se aproxima um pouco. Então, a partir do momento que essas pessoas descobrem essa história, elas vão parar dentro da maldição e elas precisam encontrar alguma forma de sair delas sem que a criatura chegue até elas. O que eu particularmente gosto a respeito desse filme é como ele trabalha numa metalinguagem muito sensível a ponto de criar um filme dentro de um filme dentro de um filme. Afinal de contas, essa maldição ela é passada até mesmo a partir dos filmes. Cada vez que alguém assiste o Peeping Tom em ação, ele começa a aparecer para essa pessoa. O que a gente tem no final é uma verdadeira boneca russa de fitas malditas, porque a cada novo filme que é feito contando a história dessa maldição, ela vai sendo passado adiante. O quarto filme dessa lista é Ne pas projeté, e apesar desse nome chique francês, ele é um curta-metragem brasileiro de 2015, dirigido pelo Christian Verardi. O interessante a respeito desse filme é que, primeiro, ele é um curta-metragem, então ele meio que condensa toda essa ideia de fita maldita em um tempo bem reduzido, mas ao mesmo tempo ele vai lidar com a mescla da ficção e da realidade. Até que ponto aquilo que a gente assiste tá só no mundo das ideias e não tá contaminando o mundo real? Ou será que o mundo real tem uma certa chance de passar para além da ficção? Na história, a gente tem um projecionista de cinema que encontra nos fundos do estabelecimento um rolo de filmes que ele não sabe como chegou ali, ele não sabe o que são. A única coisa que tem a respeito desses filmes de informação são inscrições dizendo não abra, não projete. Inclusive o nome do filme, Ne pas projeter, significa em português não projete. Assim que ele abre os rolos e começa a ver esse filme, ele se depara com uma imagem brutal. É um tipo de ritual acontecendo e esse ritual tem uns contornos muito bizarros que acabam invadindo a realidade. Já que a gente está falando de filmes com nomes chiques em francês, chegou a hora de falar um pouquinho de La Rage du Dumont, que também é conhecido como Fury of the Demon. Esse é um falso documentário de 2016, produzido pela França e pela Bélgica, que vai contar a história justamente desse filme amaldiçoado, produzido no começo da era do cinema, que simplesmente se perdeu. Mas o porquê que ele é amaldiçoado? Basicamente, as pessoas ficavam loucas e transtornadas durante as exibições desse filme e começavam a se matar na sala de cinema.
Além disso, aconteciam algumas catástrofes, alguns acidentes, todos associados às exibições, como por exemplo incêndios. E o filme ele vai trabalhar justamente toda a mítica criada a respeito desse filme. Em momento algum a gente tem cenas da exibição, afinal de contas é um filme que supostamente está perdido, mas a gente consegue ter uma certa ideia do que esse filme traz, do que esse filme apresenta, de qual que é a sua história e do porquê ele é tão maldito. La Rage du Dumont também apresenta algumas entrevistas com diretores famosos do cinema de horror, como por exemplo Alexandre Aja, que é famoso por ter dirigido o Alta Tensão e o Viagem Maldita. Basicamente é chamar cineastas para falar um pouco sobre esse filme que é tão marcante para a história do cinema, mesmo sendo pelos motivos mais sombrios possíveis. O sexto filme dessa lista é Antrum, um filme de 2018 dirigido pela dupla David Amito e Michael Laicini. Esse filme ele vai funcionar de uma forma muito similar ao La Rage du Dumont, que eu acabei de citar, porque ele também vai criar uma história a respeito de um filme amaldiçoado. Qual que é a grande diferença aqui? Antrum vai não apenas criar um documentário falso explorando esse filme amaldiçoado, como depois ele também exibe esse filme amaldiçoado. É óbvio que é uma história falsa, foi dirigido para o próprio filme, mas não deixa de ser tão cativante quanto. Porém, existe um certo problema nesse filme. Basicamente, a parte que é sobre o documentário falso, falando desse filme da década de 70, que causou muitos problemas, é muito boa. Essa primeira parte é sensacional, vai explorar um pouco das dinâmicas e da mítica criada por esse filme dentro do cinema de horror, mas quando a gente vai assistir ao filme em si, ele decepciona. Não porque é uma produção ruim, na verdade os valores são muito bons, é um filme muito bonito, é muito bem criado esteticamente. O problema é que ele não chega a ser tão assustador quanto a história que a gente escuta sobre ele. Ainda assim é um filme que eu indico bastante porque eu acho que ele consegue criar muito bem essa atmosfera dos filmes malditos e das fitas que deixam as pessoas completamente loucas, surtadas e insanas. O meu único desejo é que ele fosse um pouco mais puxado pelo lado do documentário do que pelo filme em si. O sétimo e último filme dessa lista talvez seja o meu favorito, mas eu preciso explicar aqui que ele não é exatamente um filme. Cigarette Burns, ou Pesadelo Mortal no Brasil, é o oitavo episódio da primeira temporada de Masters of Horror, que era uma série antológica de horror com pequenos filmes dirigidos por grandes nomes do cinema. Cada episódio funcionava como um filme à parte, e esse é dirigido pelo John Carpenter, o mesmo cara que nos trouxe grandes obras do cinema como Halloween e O Enigma de Outro Mundo. Aqui a gente segue a história do dono de um cinema quase falido que é contratado para encontrar um filme perdido que supostamente deixava as pessoas completamente malucas, alucinadas e homicidas. E eu sei que você deve estar se perguntando: nossa, mas isso já não é parecido com todos os outros filmes que você estava citando aí? Então, na verdade não, porque eu acho que Cigarette Burns é o filme que melhor sintetiza a ideia de uma fita maldita. Porque ele não é apenas um filme sobre uma fita que traz uma maldição, que traz alguma coisa que vai prejudicar as pessoas. Essa fita é o registro de algo extremamente profano, maligno e quase herege. Além disso, esse filme ele trabalha uma certa reflexão sobre a carreira do próprio John Carpenter e como ele se construiu como um grande mestre do horror. Talvez seja o melhor episódio da série de TV que, convenhamos, não era muito boa, mas vez ou outra trazia algum episódio realmente sensacional, e esse é o caso do Cigarette Burns. Se você assistiu algum desses filmes, se você gosta deles, deixa aí nos comentários. Não esquece de dar um like no vídeo, se inscreva no canal e compartilha com seus amigos pro Fita Maldita chegar longe. É isso e até breve. Eu tô canalizando a Kristen Dunst em As Apimentadas. Vamos lá.